Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um banco de dados incrível para você usar nos seus projetos com Python. Esse banco de dados é o SQLite. O SQLite ele é uma biblioteca que foi desenvolvida em C, ela é de código aberto e permite que você crie um banco de dados dentro da sua própria aplicação, um banco de dados embutido na sua aplicação, ou seja, o arquivo com os dados vai ficar dentro dos arquivos da sua aplicação, do código que você está fazendo. É diferente do MySQL, por exemplo, que você precisa de um servidor, você precisa fazer um arquivo de configuração para se conectar com esse banco. O SQLite não. Ele fica localmente nos arquivos da sua aplicação. E onde que o SQLite é usado? Ele é usado só para Python? Não, ele é usado para diversas linguagens e diversos tipos de projeto. O SQLite é muito utilizado em aplicativos Android. Se você tem um aplicativo Android aí no seu celular e quando você fecha esse aplicativo e depois abre ele novamente, os dados ficam salvos lá dentro, continuam salvos, provavelmente ele utiliza o SQLite. O SQLite é o banco de dados oficial, assim, vamos dizer, para aplicativos Android. E ele também é ideal para você usar em aplicações desktop que você fizer com Python. Como o arquivo ele já fica dentro do seu arquivo principal, quando você empacota esse código, você gera o executável, o banco de dados já está ali dentro. Então fica muito simples trabalhar com SQLite. Ele é usado inclusive para fazer aplicações web, por exemplo, com o Django. Porém, o foco do SQLite é para aplicações que não tem alta demanda aí de tráfego de dados. Então, se você vai fazer uma aplicação web aí que você vai ter milhares de acessos diariamente, o SQLite não é indicado, ele é indicado para aplicações com fluxo menor. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o SQLite, como criar um banco de dados, uma tabela e inserir registro nessa tabela. Para instalar o SQLite é bem simples, a gente vai usar o pip, o gerenciador de pacotes aí do Python. É só digitar no seu terminal pip install db-sqlite3. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu já tenho ele instalado, eu instalei antes de gravar esse vídeo, por isso que ele está mostrando essa mensagem aqui. Mas se você não tem ele instalado, é só aguardar a instalação, sem nenhum problema. E agora vamos para a parte prática. Eu abri uma pasta aqui no VS Code. Vamos criar um arquivo Python. Beleza, eu criei o arquivo. Agora a gente já pode importar o SQLite. Para importar ele a gente usa import SQLite3. E agora nós vamos criar uma variável aí de conexão com o banco. A gente vai criar o nosso banco de dados em uma linha. Aqui eu passo o nome do arquivo que eu quero, como que vai ser salvo o meu banco. Eu vou chamar ele aqui de primeiro banco. E pronto, só com essa linha aqui ele já vai criar o nosso banco de dados. O arquivo vai aparecer aqui do lado. Eu vou salvar e eu vou executar esse código. E pronto, meu arquivo compilou e ele criou o nosso banco de dados aqui, ó, primeiro banco.db. Agora o que a gente vai fazer é criar a nossa tabela dentro desse banco. Se você já mexeu com o banco de dados MySQL, aí você sabe que a tabela é a estrutura básica que a gente cria, onde a gente vai organizar os dados que a gente vai salvar. Antes de criar a tabela, eu preciso criar um objeto aqui que eu vou chamar de cursor, onde ele vai receber aqui o objeto onde eu criei meu banco e usar o método cursor. É através desse cursor que a gente vai digitar os comandos SQL para criar a tabela, excluir a tabela, inserir registros e todas as operações aí que a gente vai fazer no banco.
Então agora que eu tenho o cursor, eu posso usar ele para criar o comando SQL que vai fazer a tabela, criar a tabela no nosso banco. Para isso eu vou usar o objeto cursor que eu acabei de criar com o método execute. E aqui eu vou passar o comando SQL para criar a tabela, que é o create table. O nome da tabela eu vou chamar de pessoas. E aqui a gente passa quais que são os campos dessa tabela e qual que é o tipo, se é um tipo inteiro, se é um tipo texto. Eu vou criar 3 registros aqui dentro, um chamado nome, que ele vai ser uma string. Aqui no comando SQL a gente coloca text, que são os tipos aceitos no SQLite. Idade, que ele vai ser inteiro. Aqui no SQLite a gente usa integer para dizer que é um inteiro. E também vou colocar um campo e-mail, que também vai ser do tipo text. E pronto, eu fecho aspas aqui, fecho esse parênteses, e com essa linha a gente cria a nossa tabela chamada pessoas. Eu já vou inserir dados aqui nessa tabela. Para isso a gente vai usar novamente o cursor execute. E o comando SQL que a gente usa para inserir registros na tabela é o insert into. O nome da tabela, que é pessoas. E quais são os campos que a gente vai inserir, os valores. Pela ordem que está aqui em cima. Então o primeiro campo é o nome, ele é do tipo texto. Por isso a gente vai colocar aspas. Eu vou colocar um nome aqui. O segundo campo é idade. Não precisa de aspas, porque ele é um inteiro. E o terceiro campo é o e-mail. Na verdade eu tenho que colocar aspas simples aqui, senão ele vai dar erro com essa aspas do começo. Ele vai entender que a string acaba ali. Deixa eu só arrumar aqui. E beleza, a gente criou a tabela nessa linha, inseriu os registros na linha de baixo. Agora a gente precisa dar um commit, que é para essa confirmação aí que a gente realmente está inserindo isso aqui lá no nosso banco. Para isso a gente vai usar o objeto aqui do banco com o método commit. Vamos executar, deixa eu salvar o arquivo. Sim, ele deu esse erro aqui, porque eu esqueci de passar values aqui antes do parênteses, para ele inserir esses valores na tabela pessoas. Vou salvar, executar de novo. Ele falou que a minha tabela já existe, porque eu já tinha executado essa linha aqui, ó, não preciso executar ela de novo. Então eu vou comentar, dar um Ctrl S aqui e vamos rodar o código. Agora sim, ele não deu nenhum erro, então o banco está criado, a tabela também, e a gente inseriu esses registros. Agora como que a gente faz para ver esses dados que foram inseridos no banco? Se a gente clicar aqui no arquivo, você vai ver que esse arquivo ele não é aberto com o VS Code. Então não é só clicar aqui e ver os arquivos. A gente tem que ver, para isso a gente vai usar os comandos SQL também, para conferir os dados que foram colocados nessa tabela. Para verificar se os dados foram inseridos, a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu vou comentar essas duas linhas aqui, que a gente não vai inserir nenhum valor, os valores já foram inseridos, a gente só quer ver o que está lá no banco. Então eu vou usar o cursor novamente e vou passar o seguinte comando SQL. Esse comando aqui significa o que? Esse select. Significa que a gente quer selecionar todos os dados dessa tabela, da tabela pessoas. E após fazer isso, a gente precisa dar um print
para enxergar esses dados aqui no console, usando o nosso objeto cursor novamente, mas com esse método aqui, fetchAll. Abre parênteses aqui no final. E vamos salvar e rodar esse cara aqui, ver se deu certo. E tá lá, a gente rodou aqui e ele apareceu os dados que a gente inseriu no banco. A gente deu um select ali. Para verificar novamente, eu vou comentar essa linha de baixo aqui, essas duas linhas. Para comentar aqui no VS Code, o atalho é Shift Alt A. E eu vou inserir um novo registro no banco. Vamos salvar, executar. Beleza, não deu nenhum erro. A gente inseriu agora esse cara aqui, João, 20 anos, lá no nosso banco. Vamos comentar essa linha. Para comentar também é Shift Alt A. E vamos descomentar a linha de baixo. Vou salvar e executar para a gente ver se foi inserido os registros. E tá lá, agora a gente tem esses dados aqui no nosso banco. Beleza? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de SQLite. Nos próximos vídeos a gente vai ver como deletar registros, como fazer o update, né, atualizar os dados na tabela e esse tipo de coisa. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.